Boa tarde, eu sou o Lucas Costa e vou estar trazendo mais um seminário sobre dicas de inglês. E o assunto de hoje vai ser algumas dicas que eu achei interessantes de erros comuns que você pode acabar cometendo. Primeiro aqui é o uso do IE e o ED. O IE é usado, significa outras palavras, enquanto o ED é usado como por exemplo. Então, por exemplo, nós temos essa primeira frase aqui: I like to eat Italian food, e.g. pizza and spaghetti. Ou seja, ele falou que gosta de comer comida italiana e está usando pizza e espaguete como exemplos. Temos o segundo exemplo aqui: I like stony fruits, i.e. juicy fruits with a pizza inside. Ou seja, ele fala que gosta de stony fruits, stony seria a pedra e fruits seria frutas, e aqui ele explica o que seria essa stony fruits aqui. Então é como se ele tivesse falado: eu gosto de stony fruits, ou seja, frutas com um buraco no meio. São frutas que têm caroço. Aqui temos outro exemplo que é parecido com esse primeiro aqui: I don't like raw fish, i.e. sushi. Então eu não gosto de peixe cru. Em outras palavras, sushi é como se estivesse referenciando sushi como peixe cru. Então você pode ver que pode, dependendo do contexto, pode ser bem parecido, mas é só entender que o EG é usado mais para exemplo, enquanto o IE é usado para você meio que explicar sobre o que você está falando. Agora nós temos aqui o less e o fewer. Os dois significam menos, como por exemplo nessa frase aqui: We must try to spend less money. Nós devemos tentar gastar menos dinheiro. Ou nesse aqui: I have got fewer tasks than I used to have. Eu tenho menos tarefas do que eu costumava ter. Então a única diferença que tem entre o less e o fewer é que no less você vai utilizar para coisas que são incontáveis, e o fewer vai ser usado para coisas que são contáveis. Ou seja, money não tem como você contar, tipo um money, dois moneys. Teria como contar se fosse dólares ou reais, por exemplo, R$1, R$2, $1, $2. Mas no caso no money, a palavra dinheiro em si não tem como você contar. Enquanto aqui, tasks, que são tarefas, você pode contar uma tarefa, duas tarefas. Então nesse caso a gente usa o fewer, que são para coisas que são contáveis. Temos o to versus o to, que na escrita a diferença é que um tem um O e outro tem dois. Quando só tem um O, é utilizado como movimento para, ou para deixar um verbo no infinitivo. E quando tem um to com dois O's, ele pode significar também ou muito. Como nessa frase: He was a teacher too, ou seja, ele também foi um professor. Ou it's not too hard, ou seja, não é muito difícil. Agora um exemplo utilizando o que só tem um O: Can you give my keys to Jack? Você pode dar minhas chaves para o Jack. Ou nessa frase aqui: I need to study more, ou seja, eu preciso estudar mais. Onde o to aqui está sendo usado para deixar o study no infinitivo, para ficar estudar. Ou seja, eu preciso estudar no infinitivo, mas nós também temos comparações incompletas que pode acontecer tanto no português como no inglês. Our system is faster, better and stronger. Ou seja, nosso sistema é mais rápido, melhor e mais forte. Porém, mais forte, melhor em relação ao quê? Aí tem que lembrar de sempre, quando usar esse tipo de palavra, que são comparativas, você não esquecer de colocar com quem está sendo comparado. E para você fazer isso, você pode usar o than, usando o AN, que foi uma das coisas que eu falei em dicas de inglês também já, esses tipos de than, e formar uma frase parecida com essa aqui: I ate more than he did. Ou seja, eu comi mais do que ele. Ou seja, ele está comparando eu, aqui o I, com o ele. Nós temos o between e o among. Between é mais utilizado quando tem poucos elementos e quando eles são especificados. E o among é mais utilizado quando são vários elementos e quando eles fazem parte de um grupo. Temos a primeira frase aqui: I walk between the trees and the house. E apesar de trees ser de certa forma um grupo, ele está sendo tratado como um elemento aqui. Ou seja, no final das contas, essa frase só está comparando o grupo de árvores e a casa. E também estão sendo bem especificados com esse they aqui antes. Então por isso que aqui eu utilizo o between. Enquanto nesse outro exemplo tem That old temple is hidden among trees. Ou seja, esse templo antigo está escondido entre as árvores. E como dá para ver, nesse exemplo aqui ele cita árvores de uma forma bem mais generalizada, como se de fato fosse pertencente a um grupo mesmo. Mary is popular among the students. Mary é popular entre os estudantes. Aqui também não tem
não é uma diferenciação entre os estudantes em si. Dá pra ver que faz parte de um grupo. E é isso daí. Temos o loose e o loose. O loose significa solto ou frouxo e é utilizado como adjetivo. E o lose significa perder e é utilizado como verbo. Pode ser tanto utilizado como perder, tipo, você não sabe onde o objeto está, ou perder como perder uma partida. Então temos esse exemplo aqui: my shirt is loose, minha camisa está folgada, e o I can't lose this match, que significa eu não posso perder essa partida. Então nesse exemplo aqui a única coisa que é parecida mesmo é na escrita, porque os significados deles são bem diferentes, e a pronúncia também é um pouco parecida. Agora nós temos a diferença entre o who e o whom. O who significa quem e se refere ao sujeito da frase, e o whom é quem recebeu uma determinada ação. Então, por exemplo, aqui, who is in the bathroom? Quem está no banheiro? Ou seja, quem está fazendo a ação de estar no banheiro aqui. Enquanto, no outro exemplo aqui, whom did they choose as a team leader? Quem está recebendo a ação de ser escolhido como um líder. Ou seja, como aqui no primeiro é como se ele fizesse parte da ação principal, e aqui é como se ele estivesse recebendo a ação, que é ser escolhido. Aqui temos outro exemplo. Who is chasing that boy? Quem está perseguindo aquele garoto? Enquanto aqui nós temos whom is that woman chasing? O primeiro é quem está de fato fazendo a perseguição ao garoto, enquanto aqui pergunta quem está sendo perseguido pela mulher. Então essa que é a principal diferença entre o who e o whom. Também temos o whose e o whose. O whose é uma contração do who is ou do who has, que significa mais ou menos o quem ou qual. E o whose é como se fosse um who, porém com a ideia de posse, significando algo como de quem. Como nessa frase aqui, whose bag is this? De quem é essa bolsa? De quem é essa mochila? I do not know whose writing this is. Eu não sei de quem é essa escrita. Enquanto utilizando who's going to the party, quem está indo para a festa, ou who's been to the zoo, ou quem esteve no zoológico. E por fim, temos a diferença de assure, insure e ensure. O assure significa garantir, você falar com segurança alguma coisa. O ensure é você confirmar ou certificar de algo. E o insure é utilizado quando existe algum sistema de seguro. Então nessa frase, I assure you that he is good at his job. Ou seja, eu garanto que ele é bom no seu emprego. Enquanto aqui, ensure you are free when I visit next weekend. Esteja certo e meio que garanta que você vai estar livre quando eu for te visitar nesse final de semana. Então, mesmo os dois tendo uma ideia de garantir, dá para ver que o contexto entre os dois é diferente. The insurance company said they won't insure our house against floods. A companhia de seguro disse que eles não iriam segurar a nossa casa contra alagamento. Então essa foi a diferença entre essas três palavras aqui. Aqui eu trouxe alguns exercícios para vocês responderem mentalmente mesmo. Então vocês pausem aqui o vídeo, leiam tudo isso aqui e pensem qual dessas aqui é a correta. Tá, então se você fez isso daí, aqui está as respostas. Nesse primeiro caso é utilizado o IE, porque aqui está dizendo, essa medicina precisa ser tomada por um longo período de tempo. E aqui ele especifica como seria esse longo período de tempo. Seria de 3 a 4 semanas. Aqui temos um exemplo que é muito parecido com aquele que a gente viu lá no começo. A única diferença é que está usando dólares, que no caso é contável, por isso que é utilizado fewer. Aqui é utilizado between porque os elementos estão sendo especificados, o French e o Spanish, e também porque são apenas dois, por isso foi utilizado between. E esses aqui de baixo eu esqueci de corrigir, peraí. Pronto, agora arrumei a resposta dos outros dois de baixo. Aqui uso o assure, porque ele está falando para você, porque ele está dizendo que ele garante que o carro é seguro de dirigir. Então ele está falando com uma certeza, está garantindo nesse contexto. Enquanto aqui é utilizado insure para ele se certificar. Certifique que você tem gás o suficiente no tanque antes de ir para uma viagem longa. E a apresentação foi isso. Aqui temos as referências dos conteúdos que eu peguei. E é isso.